Vamos aos destaques do nosso café de uma segunda-feira que promete trazer grandes novidades para nós. Verratti está mesmo de saída para o Cerro Porteño. Saldívia será anunciado hoje, Rojas será apresentado hoje. Tudo isso e muito mais agora e a preparação para a estreia quinta-feira no Campeonato Estadual. O Mirassol, nosso adversário de estreia do Campeonato Brasileiro, venceu ontem no Campeonato Paulista. Tudo isso e muito mais agora, então chega deixando o seu like. Manda aqui o dedo no like, tá logo aqui embaixo, comenta, compartilha e se é novo, se inscreve no nosso canal. Gente, olha só, fim de semana tirei de folga para dar uma descansada e tal, para dar uma aliviada, porque a temporada promete ser muito pesada, por isso que não rolou vídeo nesse fim de semana. O Na Conta KTO hoje, excepcionalmente, será à noite, às 7 da noite, porque tem a apresentação do Rojas, né? Já vamos começar falando do primeiro destaque. O Johan Rojas, o meia colombiano de 23 anos, será apresentado 1 da tarde no CT Moacir Barbosa. Eu estarei lá trazendo para você ao vivo a apresentação do colombiano. Tendo em vista isso, conversei com o Rei, o nosso programa Na Conta KTO para as 7 da noite. Excepcionalmente hoje, vai rolar então à noite. Vamos bater esse papo para falar da estreia do Vasco. A estreia deles foi legal, né? 1-1. Mas o time reserva, não importa, meu sub-20 não é bom, né? Campeão disso, daquilo, empatou, ó, suando no último minuto com a Portuguesa. Então, assim, hoje tem Rojas, 1 da tarde, lá no CT Moacir Barbosa. Um detalhezinho que me chama a atenção, estarão presentes, né, o técnico Fernando Diniz, vai falar com a imprensa, segundo o comunicado da comunicação do Vasco, o executivo Admar Lopes, o que é normal, é ele quem normalmente apresenta os reforços, mas o que tem chamado a atenção é o silêncio do presidente. O presidente está em silêncio, alguns podem dizer, está trabalhando. Bom, mas eu vejo os outros clubes também, os presidentes falando. Ninguém trabalha? Será que a Leila Pereira do Palmeiras não trabalha? Será que o BAP do Flamengo não trabalha? 2 exemplos de clubes que estão brigando pelos títulos sempre, sendo finalistas e batendo campeão. E eles falam com o torcedor. O nosso, silêncio total. Não responde mensagem, não vou dizer nem só a minha, mas aí pode ser uma opção não responder, mas de outras pessoas, de ex-jogadores que mandam mensagem para ele, enfim. E não fala com o torcedor, não dá entrevistas. Por quê? Eu não sei. Sob a alegação de estar trabalhando, desculpa, citei 2 exemplos aqui vitoriosos e que trabalham e falam com o torcedor. Mas é uma estratégia. Bom, até porque tem muitos assuntos para tratar que o Diniz não vai falar, que o Admar Lopes não vai falar. Por exemplo, sobre interessados na venda do Vasco, da SAF, sobre planejamento que está fora da alçada do Admar Lopes. Tem muita coisa que o Pedrinho tem que falar. Mas, opção dele e do Vasco, ele continua em silêncio. Bom, vamos falar sobre Saldívia, né? Saldívia que desembarcou na última sexta-feira no Rio de Janeiro, fez exames médicos, uma vez aprovado, e já deve estar tudo certinho, né? Fim de semana já teve aí, já rolou e tal. Ele deve ser anunciado hoje como o mais novo reforço do Vasco, e é um jogador, de novo, já falei isso aqui e repito, vi o vídeo, não me empolguei, o que não quer dizer nada, porque do Andrés Gomes nós também não nos empolgamos, nem o técnico Diniz. Ele disse isso numa entrevista coletiva. O Diniz mesmo falou, olha, pelo vídeo eu não me empolguei tanto, mas falando com Arias, ele me deu características que eu vejo no dia a dia do Andrés Gomes. Então, com certeza, além de ter conversado com o Puma Rodrigues, o Diniz enfrentou o próprio Saldívia em 2023. Óbvio que já tem 2 anos, já quase 3, da Libertadores, quando ele dirigiu o Fluminense. Mas, assim, pegou informações com outras pessoas também. O vídeo não é nada demais, mas tem uma característica que o Diniz gosta. Um zagueiro construtor, aquele zagueiro, e ele é destro, que sai para o jogo, que inicia, quebra uma linha, inverte uma bola. Um estilo Robert Renan pelo lado direito. Cuesta faz isso também, mas o Robert Renan faz com mais qualidade. E ele tem muita força física. 1 contra 1, um zagueiro do vídeo, normal. E eu espero muito dele no Vasco. Vou torcer pra cacete, até porque se ele veio nesse momento para ser um reserva, tem que incomodar os titulares. Dentro daquela premissa que eu sempre falo de ter 16 titulares, para que o Diniz olhe para o banco e veja 5 jogadores em condições de atuar sim. Porque todo time que é vitorioso tem 5 jogadores em condições.
Isso é fundamental, porque nós vimos em 25, em vários jogos, o Diniz olhar para o banco e colocar somente o Verratti mais um, eventualmente 2 ou 3 no desespero, 4. Em quase todas as partidas, ele pouco utilizava as 5 substituições. E ele sempre falou, olha, eu não coloco a substituição se eu acho que não vai melhorar o time. Sim, ele olha para o banco e fala assim, cara, não confio, não vai melhorar, não vou mudar. Não é porque ele acha que o time está mil maravilhas, não. Quando o treinador fala isso, é que ele dá o seguinte recado, olha, o meu banco não é qualitativo para eu trocar e manter ou melhorar a performance. Isso é muito ruim. Eu espero que com a chegada do Saldívia, que quem veio de empréstimo, né, que estava fora e voltou, tipo Maxime, que esses caras comecem a render. Porque não dá, cara, para você olhar para o banco e voltar para o campo. É muito ruim isso. Aliás, falando em olhar para o banco e voltar para o campo, Pablo Verratti. O jogador tem contrato até o fim desse ano. Hoje o Admar vai falar sobre essa situação, que do Paraguai vem muitas notícias. Ele vai embora amanhã, ele se apresenta ao Cerro Porteño, vai assinar contrato de 3 anos, com o Vasco é só mais 1 ano, vai ganhar menos que no Vasco, mas no total do contrato, que seria um último da carreira dele, ele vai ganhar muito mais. O pouco que eu conheço do Pablo Verratti e conversando com pessoas que conhecem ele no dia a dia, vou trazer para vocês as informações e sensibilidade que eu tenho. O Verratti é um jogador que se identificou muito com o Vasco, foi o maior clube que ele atuou na carreira, em termos de expressão, de representatividade, de artilharia, de números. Todo ano ele vai batendo os números. Ontem, inclusive, o Zé Colmeia fez um vídeo muito legal sobre isso, e é exatamente isso. A cada ano ele vai superando as marcas dele. Terminou o ano passado como artilheiro do Brasil, mesmo com o Vasco, na draga, na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, ficando na semifinal do Carioca. Chegou muito bem na Copa do Brasil, mas ele não era titular na reta final, ele foi o artilheiro do futebol brasileiro. Ponto 1. Ponto 2. Mesmo aos 37 anos. Ponto 3. Há detalhes fora de campo que você tem que identificar como sinais. O Verratti comprou uma mansão no ano passado em um condomínio de luxo, na Barra da Tijuca, sudoeste do Rio de Janeiro. Ninguém compra uma mansão, um apartamento, qualquer que seja, um imóvel, você não pretende fixar residência. O Conca, vou dar um exemplo, um argentino fixou residência no Brasil, mora no Rio de Janeiro, adorou ficar aqui, parou de jogar, continua aqui. O Verratti dá esse indício. Ah, mas imóvel você compra para investimento, depois ele pode vender. Ok. Mas o cara que está olhando o cenário, estou no Rio de Janeiro, jogo no Vasco, sou ídolo da torcida. A torcida idolatra ele, sim. Ah, tem gente que não gosta, sim. Pode ter. Agora, uma coisa que o torcedor não pode ter é ingratidão. Ele sempre foi muito importante ao Vasco durante todos esses 3 anos que ele está no Vasco. Chegou na metade de 2023, chegou fazendo gol, chegou suando a camisa, lutando, representando o torcedor. Não ganhou título, mas a culpa não é dele. Ele não joga, não é um esporte individual. Ah, o tenista Pablo Verratti não ganhou título pro Vasco. Ok, é um esporte individual, a culpa é dele. Não, é um esporte coletivo. A parte dele ele fez muito e ajudou pra cacete. É igual o Léo Jardim, salvou pra cacete o Vasco em várias fases decisivas. Avançou pela performance individual, numa cobrança de pênalti ou num gol decisivo, que foi o caso do Pablo Verratti. Num jogo importante ele fez um gol de desafogo. Cara, não sejamos ingratos. Você pode não gostar, o estilo, 37 anos, não pode ser mais titular, não encaixa. Ok, beleza. Agora dizer que o Pablo Verratti não foi importante nessa história recente do Vasco, não tem o seu peso, porra, é brincadeira. É uma verdadeira sacanagem, né? Isso não se faz. Eu acho, torcedor, que você rasgar a história pelo simples momento, ele hoje não serve. Claro que serve, porque tem que ter banco de reservas. E ele vai ser útil. Ontem eu consegui contato com um dirigente do Vasco, não foi o Pedrinho, porque o Pedrinho não fala, e eu perguntei para ele, cara, o Verratti comunicou alguma coisa a vocês? A pessoa me falou o seguinte, falou, não, cara, até agora nada, e nós contamos com ele. Eu ainda perguntei, vocês vão perguntar algo para ele? E aí, Verratti, as notícias estão saindo verdadeiras? Ele falou, não faz sentido, porque nós contamos com ele. Ótimo. Se ele quiser, ele procura o Vasco. Olha, eu tenho uma multa rescisória, vamos resolver e tal. Mas acho pouco provável. O filho dele, matriculado num colégio, até o Zé Comé falou isso no vídeo. Falou, cara, ele quer alfabetizar o garoto em português. Nasceu aqui, segundo filho deles. Cara, não sei. Vamos ver.
Mas hoje o Admar Lopes vai falar sobre esse tema também. Para fechar com vocês, 2 detalhes. Aí são detalhes pessoais, mas eu quero dividir com vocês. No sábado, eu estive lá na Merck, na reinauguração do campo de Pelada, muito legal, gramado sintético, inaugurado pelo secretário Gutenberg de Paula Fonseca, ex-árbitro, ele que é secretário de Defesa do Consumidor aqui do Rio de Janeiro. Amigos Gutenberg contra amigos do Ricardo Rocha, você está vendo as imagens aí, cara, muito legal. Vários ex-vascaínos estiveram presentes, Mauro Galvão, Sorato, Cássio, Lira, William. Cara, eu tive o privilégio de bater bola com essas feras, joguei contra Carlos Alberto, né? Meu time tinha Carlos Alberto, Fernando, o irmão dele, Lira, Atirso, um grande irmão também, Naldo Bene era o meu atacante. Cara, foi muito legal a festa, parabéns, Ricardo Rocha era o nosso treinador, foi um evento muito legal, a rapaziada lá recebeu super bem, vascaínos pra cacete, flamenguistas, e vieram falar, brincar, zoar, adoro o canal, adoro o trabalho, muito obrigado a todos pelo carinho. E para fechar com vocês sabem que eu disputo uma competição aqui no meu condomínio, e começou ontem a Taça Verão, e claro que eu vou defender o Vascão da Gama. São os 4 clubes representados, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, e na estreia vencemos o Fluminense por 7-4. Teve gol do pai? Ah, bom dia, oi, será que tem gol do Fábio hoje? Ah, teve ontem, Darlan, desculpa aí qualquer coisa, eu vou botar pra você com a narração do Juan Pietro. É isso, teve gol, teve festa, teve alegria, e assim eu espero que seja o nosso ano também. Bom, meus amigos, vamos começar falando sobre um assunto que não chega a ser novidade, né? Mas ontem o Vasco anunciou de forma oficial a contratação do Rojas, né? Nas redes sociais o Vasco postou que acertou a contratação do primeiro reforço para a temporada de 2026, o meio-atacante Rojas, de 23 anos de idade. O atleta desembarcou no Rio de Janeiro na quinta-feira, realizou exames médicos e assinou o contrato de empréstimo junto ao Monterrey do México até o final de 2026, com opção de compra. O jogador falou ao site oficial do clube, a gente vai ler aqui o que ele disse, abre aspas: "Estou muito motivado desde a primeira vez que recebi o contato para vir ao Vasco. É uma grande oportunidade para o meu futuro e não pensei 2 vezes para estar em um grande clube. Que esperem o melhor de mim, 100% de profissionalismo antes de tudo. Com muita motivação, é um grande passo na minha carreira e esperamos conquistar os nossos objetivos." Fecha aspas aqui para o novo reforço do Vasco da Gama, que é natural de Medellín e iniciou a carreira profissional no Inter Bogotá da Colômbia, onde se destacou e foi vendido ao Monterrey do México. De lá, ele ainda passou pelo Necaxa por empréstimo e agora vem ao Vasco da Gama. O Vasco anunciou ontem de forma oficial a chegada do Rojas. Ele já havia desembarcado no Rio de Janeiro, o Vasco já havia inclusive postado nas redes sociais que tinha um acordo com ele, né? Mas precisava ali dos exames, etc e tal. Realizou exames, tudo certo, anunciado como jogador do Vasco da Gama. Então, o primeiro reforço foi anunciado, o segundo deve ser anunciado essa semana, que é o Saldívia, né? Outro jogador que já chegou no Rio de Janeiro, já deu até entrevista também ali como jogador do Vasco, e deve ser o próximo anúncio, né, do Vasco da Gama, o Alan Saldívia. Bom, vamos falar agora aqui sobre Pablo Verratti, né? Verratti, capitão, né, do Vasco, apesar de ter perdido ali espaço na última temporada, no final ali da última temporada com o Fernando Diniz. Verratti não deve permanecer no Vasco para a temporada de 2026. Cada vez mais, né, as notícias vão dando conta que a passagem do Pirata pelo Gigante da Colina pode ter chegado ao fim. E hoje é um dia decisivo em relação à permanência ou não de Pablo Verratti, porque as notícias no Paraguai dão conta que o Verratti pode viajar no dia de hoje, nessa segunda-feira, para o Paraguai para assinar um contrato com o Cerro Porteño. Lá no Paraguai, muita gente já crava que o Verratti será jogador do Cerro Porteño na temporada que vem. A situação é a seguinte: o Verratti tem contrato com o Vasco até o final desse ano, né? Até o final de 2026. Dizem que o salário dele é quase 1 milhão por mês, que ele ganha uns 900 mil mais ou menos no Vasco da Gama, contrato até o final de 2026. O Cerro Porteño está oferecendo um salário menor ao Verratti, não o mesmo vencimento, até porque o futebol paraguaio não tem condições, né, de pagar 1 milhão 900 mil para jogador. Porém, o contrato que o Cerro Porteño estaria oferecendo a Pablo Verratti é de 3 temporadas, né, 3 anos. Então o Verratti, se você colocar ali na matemática básica, ele ganharia bem mais nesses 3 anos de contrato com o Cerro Porteño do que nesse 1 ano de contrato, né,
com o Vasco da Gama. Então seria ali, vamos dizer assim, uma segurança a mais para o jogador. E no Vasco, bem provavelmente, né, ele vai ser reserva com o Fernando Diniz. Lá no Cerro Porteño ele será titular absoluto, né, com toda certeza. Então a gente deve ter uma definição ainda no dia de hoje, se o Verratti vai ou não para o Cerro Porteño, mas as coisas estão esquentando nesse sentido. Eu já disse aqui em outros vídeos, volto a repetir, não queria que o Verratti saísse do Vasco. Eu acho que ele passou por um momento ruim, perdeu espaço com o Fernando Diniz, mas é um cara que sabe fazer gol, é um cara matador, é um cara que já provou, né, que é muito importante para o time do Vasco. Eu acho que a gente não pode abrir mão de um jogador assim, né? Se abre mão de um jogador assim, você vai conseguir uma reposição de um jogador que entrega tantos gols como o Verratti entrega. Eu acho que é uma burrice a gente não continuar com o Pablo Verratti, descartar Pablo Verratti como se ele fosse um qualquer. Enfim, mas é a minha opinião, né? Eu sei que boa parte da torcida quer mais que o Verratti vá embora, que quer isso, quer aquilo, enfim. Inclusive eu quero a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Você quer que o Verratti fique ou vá embora? Sua participação é importante. Eu quero que fique, mas a tendência, né, a que tudo indica, é que o Verratti não permaneça no Vasco para 2026 e as coisas estão esquentando lá com o Cerro Porteño. Vamos aguardar, tendo mais informações a gente traz aqui no canal. Vou falar agora sobre o Andrés Vombergar, atacante que foi oferecido ao Vasco da Gama, e as notícias até davam conta ali que se o Verratti saísse, o Vasco poderia trazer esse jogador como uma possível reposição, mas o companheiro Jorge Nicola trouxe a informação que o Vasco não tem interesse nesse atacante. Ele foi oferecido, mas o Vasco não tem interesse na sua contratação. Esse jogador que já foi oferecido ao Vasco em outros momentos também, né? E a negociação nunca saiu de especulação, vamos dizer assim. Eu acho que o empresário tenta colocar ele no Vasco todo ano, mas não consegue e aparentemente não será nesse ano também que o Vombergar vai vestir a camisa do Vasco. Ele que está livre de contrato. Para encerrar esse vídeo aqui, vou falar sobre Maxime Domingues, que está na mira do futebol da Polônia, tá? O Zagreb Lubin da Polônia, tem interesse na contratação do suíço Maxime Domingues. O Vasco ainda vai avaliar o Maxime Domingues nesse início de Campeonato Carioca. Ele será utilizado ali nas primeiras partidas do Campeonato Carioca e depois o Vasco vai tomar uma decisão se vai continuar com ele ou se vai procurar um rumo aí para o Maxime Domingues. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva, até a próxima.